Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Vai tudo bem com vocês? Queridos, este é um vídeo super importante que eu vou fazer e este vídeo ele é uma resposta e é uma resposta a não só um canal, mas a vários canais ateus que existem no YouTube e eu tenho visto certos ateus, ou todos eles, que são grandes críticos do cristianismo. Então eles estão propagando uma mensagem anticristã, totalmente ateísta, contra o cristianismo, ridicularizando a Bíblia Sagrada, e pegam textos da Bíblia Sagrada e distorcem. E infelizmente muitos estão caindo nessa falsa exegese. Então isso me levou a fazer este vídeo, uma resposta aos ateus, uma contracrítica, ou por que não dizer uma refutação à falsa interpretação dos ateus. Eu não vou aqui citar o nome de nenhum, porque não vale a pena. Mas se você quiser endereçar, e eu até peço que você enderece este vídeo, algum canal ateu que você conheça pode mandar, ok? Você pode estar compartilhando este trabalho, ok, queridos? E vamos começar aqui. Nós vamos falar sobre o rei Davi. E eu vou fazer logo a leitura aqui, para daqui a gente começar a nossa exegese. 2 Samuel capítulo 1 e versículo 26 diz o seguinte: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor das mulheres. Meus irmãos, aqui eu quero logo dizer que eu não tenho nada a ver com a opção sexual de ninguém. Ok? Não tenho nada a ver com a opção sexual de ninguém. Se um homem deseja ficar com outro homem, aí é uma escolha e um problema seu, responsabilidade sua. Se uma mulher quer ficar com outra mulher, é uma escolha e uma decisão totalmente dela, nada tenho a ver com isso. Este vídeo eu estou fazendo para rebater a falsa interpretação. Qual é essa falsa interpretação? De ser muito propagado que Davi era homossexual e que ele tinha um caso com Jonatas. Então a isto eu propus fazer este vídeo. Eu gostaria que você assistisse todo este vídeo na íntegra. Se você ainda não é inscrito no meu canal, faça a sua inscrição. Dê um like, tá bom? Curta, comente, faça sugestão para mim de vídeos e a gente vai estar trabalhando, ok? Então, queridos, a partir desta leitura bem aqui, alguns movimentos homoafetivos e ateus críticos ao cristianismo, aqueles que gostam de ridicularizar a Bíblia Sagrada, e que até mesmo eles dizem que não acreditam na historicidade de Davi. Agora veja o contraditório: não acreditam na historicidade de Davi, não acreditam que Davi existiu, mas ao mesmo tempo pegam o texto e veem como história, como fato. Então aqui vai a minha primeira crítica logo contra estes ateus incoerentes. Como é que Davi não existiu? Como é que a Bíblia é uma fábula? Como é que a Bíblia é cheia de lendas? Como é que o rei Davi não existiu? E por que então se pegar um exemplo de alguém que não existiu? Por que perder tempo com a lenda? Por que perder tempo com um personagem não histórico? Aqui já é a primeira incoerência. Se Davi não existiu, ok? Por que perder tempo com esta história? Dizer que Davi tinha um romance com Jonatas, um romance amoroso. Por que perder tempo? Aqui já é a minha primeira crítica, ok? Segundo, vamos lá. Eles observam nessa palavra quando Davi diz: meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Então, a partir daqui, eles concluem que Davi tinha um caso homoafetivo com
Jonatas. Queridos, é necessário que a gente faça uma análise bem contextualizada. Eu fiz aqui um estudo, ok? E eu quero ler algumas passagens aqui, tá bom? Primeiro, até esta altura do campeonato, Davi ainda não era rei. Ele ainda não era rei, ok? Ele ainda não era rei. Mas vamos aqui começar, como diz a história, do começo. Tudo começou em 1 Samuel, vamos começar. Tudo começou em 1 Samuel, capítulo 18. Deixa eu ver aqui até onde vai o meu estudo. Tudo começa em 1 Samuel. Eu vou lendo aqui. Eu assisti um determinado vídeo, então eu vou dando as respostas de acordo com o que vinha aqui na minha mente. 1 Samuel, capítulo 18, 1 a 3. Olha o que diz. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Grave bem, alma. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Grave bem, alma. O amor de Jonatas aqui era um amor tão profundo, mas tão profundo por Davi, que era como se Jonas amava a Davi como amava a sua própria alma, como amava a sua própria vida, ok? Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, ok? Eu vou começar aqui logo a crítica. No vídeo que eu assisti, o rapaz lá, ele faz a leitura aqui de aliança, e ele diz que aqui ele sugere que aqui foi uma aliança de amor. No hebraico nós temos brit, para aliança. Então ele diz que aqui foi uma aliança amorosa, que Jonatas fez uma aliança amorosa com Davi. Ok, queridos? Ele mesmo lá observa que a palavra aliança ela tem outros sentidos, mas que aqui é uma aliança de amor. Agora veja que isto é uma incoerência e uma desonestidade. Por que aqui é uma aliança de amor? Porque este crítico quer que seja, absolutamente nós não vamos aceitar. A aliança que Jonatas fez aqui, o contexto deixa bem claro, é uma aliança de amizade. Vou voltar a ler aqui. E veja o que tinha acontecido antes para Jonatas fazer esse tipo de aliança. Veja bem. Olha, alguns incidentes. Samuel, eu vou ler aqui. Davi, ele tinha vencido a Golias. Tá bom? O que mais? Davi matou a Golias, conforme nós já dissemos, e o nome de Davi ele se tornou célebre em Israel. E Jonatas, ou melhor, Saul, meus irmãos, eu vou ter cuidado para mim não trocar aqui as bolas, tá bom? Saul, ele tinha um problema, um espírito mau, veja, atormentava a Saul. Vamos lá, é só a gente ler em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Tá bom? Quando foi que isto aconteceu? Quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, naquele mesmo momento o Espírito de Deus ele começou a se apossar de Davi. E no lugar do Espírito de Deus, entrou em Saul um espírito maligno. Tá bom? Tudo bem, só que no começo, Saul, ele chamava Davi para, vamos ler aqui, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa
E será que quando o espírito maligno da paz do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te achará melhor. Diz Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um, filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito. Aqui eu quero grafar esta palavra amor. Para aqueles que dizem que só porque Davi, veja bem, está escrito que Davi disse assim: Jonatas, o meu amor por ti foi maior, excedia ao amor das mulheres. Então eles dizem que só porque Davi e vice-versa, Jonatas, declararam amor pelo outro, então eles veem ali um caso homoafetivo, uma relação sexual entre Davi e Jonatas. Bom, partindo daí, então nós temos então que concluir que o caso homoafetivo, na verdade, começou com Saul. Sim, essa aqui já é a minha primeira refutação, esta questão do amor de Jonatas por Davi e de Davi por Jonatas. Porque se o fato de Davi amar Jonatas é um sinal que eles tinham relação sexual, então a relação sexual homoafetiva começou entre Saul e Davi. Porque o que Saul diz? Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito, ou seja, Saul amou muito a Davi. Então você veja que antes de Jonatas amar a Davi, o seu pai, Saul, ele amava a Davi muito. Está aqui, ó. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Então você vê aqui, querido, que se é verdade que Jonatas, que amava Davi, e Davi que amava Jonatas, se é verdade que isso significa relação sexual, então aqui também é verdade que o amor de Saul por Davi significa relação sexual. Então vejam, queridos, quão esdrúxula, estúpida é essa interpretação ateísta, essa interpretação crítica anticristã. O amor de Jonatas por Davi era um amor baseado na amizade, na fidelidade. O texto não sugere em nenhum momento que Davi teve um caso homoafetivo com Jonatas. Porque se isso é verdade, lá para Jonatas e Davi, tem que também ser verdade para com Saul e Davi. Então, na verdade, o caso homoafetivo, homossexual, começou logo, foi entre Saul e Davi, porque aqui está escrito assim: Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. E aqui eu me adianto para dizer para vocês o seguinte, que não só Saul amava Davi, mas a Bíblia declara que todo Israel e Judá amava a Davi. Então, pegando a mesma ideia dos críticos, dos anticristãos, então nós vamos ter que concluir o seguinte, que Saul tinha um caso homoafetivo com Davi, e que não só Saul, mas todo Israel e toda Judá mantinham uma relação sexual com Davi. Veja o quanto essa ideia é absurda. Veja o quanto essa ideia é absurda. Quer dizer que amor, ali em 2 Samuel 1,26, amor de Jonatas por Davi, de Davi por Jonatas, significa uma relação sexual. E por quê? Não porque o movimento gay, os ateístas, os pastores gays,
Eles decidiram que assim tem que ser, porque eles decidiram que a palavra amor ali, que liga Jonatas com Davi, significa que eles tinham um caso homossexual, homoafetivo. Meu irmão, existe um contexto, e é por esse contexto que nós vamos interpretar as palavras, estamos interpretando. Prossigamos. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava. Veja aqui, queridos, que a primeira relação entre Saul e Davi era uma relação de amor. Saul amava muito a Davi, mas isso aqui não é um amor no sentido de sexo. Um amor no sentido de que Saul, o contexto que está dizendo isso, Saul, ele amou a Davi, ele gostou de Davi, ele simpatizou com Davi, e Davi caiu na graça de Saul. Olha o que ele diz. Saul manda dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Esse é o sentido do amor, e esse é o mesmo sentido do amor de Davi para com Jonatas e de Jonatas para com Davi. Davi caiu na graça de Jonatas. Jonatas, ele ficou bastante afeiçoado por Davi. Jonatas amou a Davi como amava sua própria alma. O amor de Jonatas ali por Davi era o mesmo amor que ele tinha para com a sua própria alma. Não se tratava ali de um amor de sexo, e sim de um amor de amizade, de um amor de afeição, de fidelidade, queridos. É isso que o texto está dizendo. Mas prossigamos aqui a nossa leitura. Então vamos lá, você veja que o primeiro contato de Saul com Davi era uma relação de paz, de amor, ao ponto de Davi tocava harpa e o espírito maligno saía de Saul. Então isso construiu um vínculo muito forte entre Saul e Davi. Então vamos prosseguir aqui, queridos. Veja que este acontecimento aqui, ele se deu muito antes da declaração de Davi. Depois disso, Davi mata o gigante Golias. Aí vamos ver bem aqui o que acontece. Após o cântico das mulheres, eu quero ler aqui para você, ó. Por que Saul depois quis matar a Davi? O nosso inimigo, o nosso anticristão, que tem o espírito do anticristo, ele diz no seu vídeo que o motivo de Davi, ou de Saul querer matar Davi, é porque ele descobriu que Davi tinha um caso homoafetivo com Jonatas, que eram amantes. Mas de acordo com a Bíblia Sagrada, queridos, não. Vamos lá, de acordo com a Bíblia Sagrada, não. Por que Saul passou a ter ódio de Davi? Saul, que tanto amava Davi, agora passou a ter ódio de Davi. Por quê? Vamos lá. Saul queria matar Davi. Primeiro, um espírito maligno o atormentava, conforme nós já lemos em 1 Samuel 16, 4, 15. Mas eu vou ler mais uma vez para os senhores. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus o atormenta. Até aqui não havia inimizade entre Saul e Davi, ok? Mas veja bem, porque posteriormente Saul quis matar Davi. Aí, como eu já falei, o nosso crítico vai na mente dele maligna e dizer: não, é porque Saul descobriu que Davi tinha um caso com Jonatas. Será? Vamos lá. Tudo começa, meu irmão, a partir disso aqui, ó. Após o cântico das mulheres. Olha o que
vamos encontrar no cântico. 1 Samuel 18, 6 a 7. Vamos ver o que aconteceu. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, veja que Davi aqui já estava consagrado como herói, já tinha matado um gigante, tinha derrotado os filisteus também. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel, saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam. Olha o que elas diziam. Saul ali, com certeza, foi recebido pelas mulheres. No mínimo, ele esperava uma saudação para ele, um cântico para ele. Mas o que ele ouve? Saul feriu os seus milhares. Olha o que as mulheres diziam? Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Meus irmãos, quando Saul ouviu isso, então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhes falta, senão reino? Daquele dia em diante, preste bem atenção, daquele dia ou daquele momento em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Aqui está a explicação do ódio de Saul por Davi. Antes está escrito que Saul amava muito a Davi, ao ponto de chamar Davi para sua corte. Mas aqui está escrito que, olha o que está escrito, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. E por quê? O nosso crítico diz, o nosso crítico anticristão, e esse vídeo está sendo endereçado para ele, pode enviar este vídeo para os canais ateístas. Então o nosso crítico, ele vai dizer o seguinte: Saul odiava Davi porque descobriu que Davi tinha um caso homoafetivo com seu filho Jonatas. Porém, a Bíblia diz o contrário, queridos. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Daquele dia em diante, daquele dia que dia? Do dia que Saul foi recepcionado pelas mulheres, e as mulheres disseram isso, as mulheres se alegravam. E cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, ficou com ódio, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhes falta, senão o reino? Saul, pelo menos isso ele atentou, que ali na verdade elas estavam, em outras palavras, fazendo Davi de rei. Ainda que Davi ainda não fosse rei, mas pela unção ele já era rei. Ele já tinha sido ungido para isso. Vamos lá. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. O que acontece? No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Olha a diferença. Antes Saul amava, mas agora Saul odiava a Davi. E por quê? Tudo começou por causa do cântico das mulheres. E entrou o espírito maligno dele e despertou em Saul um ódio contra Saul. Saul passou a ter ódio contra Davi. E por quê? Porque na mente de Saul, e ele estava entendendo corretamente, só faltava para Davi o reino. Então ali era um ciúme de poder. Na verdade, Saul, ele estava tendo ciúmes do seu reino, das suas mulheres, porque estavam dando mais glória para Davi do que para ele. E por isso ele disse: o que lhes falta, senão agora somente o reino? Meus irmãos, esta é a razão bíblica. Porque
Saul passou a odiar a Davi. Foi por causa disso aqui. E não porque ele descobriu que Davi tinha um caso homoafetivo com Jonatas. Não. Vamos rechaçar essa interpretação desonesta. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Guarde bem isso. Trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Entenda, irmão, é que nada, o ódio de Saul por Davi nada tem a ver sobre uma relação homoafetiva entre Davi e Jonatas. Não tem nada a ver. A Bíblia aqui está sendo muito clara e dando o motivo, a razão por que Saul passou de amar a Davi para ter ódio por Davi, por causa do reino. Porque as mulheres no cântico davam mais glória para Davi do que para ele. Saul temia a Davi. Por quê? Porque o Senhor era com Davi e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Olha a estratégia de Saul. E ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Observe que Saul colocou Davi na frente para que Davi morresse. Mas, ao contrário, Saul queria o mal de Davi, porém o Senhor fazia bem a Davi. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi. Segunda declaração por Davi. Veja que antes da Bíblia declarar aquilo, não é isso, que Jonatas amava Davi como a sua alma. Ou melhor, vou corrigir. Por que Jonatas disse isso? Primeiro, Jonatas não era o único a admirar a Davi. O seu próprio pai antes amava Davi. E aqui está escrito que Israel e Judá amavam a Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Meus irmãos, Davi era um herói ali em Israel. Estava alcançando uma fama tão visível que já estavam dando mais glória para Davi do que para o rei Saul. E isso despertou a ira de Saul contra Davi. Esse foi o motivo. E é por isso que nós lemos aqui. E também Davi fazia bem a Saul, expulsando o espírito mal. Então é por isso que nós lemos aqui, sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Aqui nada tem a ver, meus irmãos, amor sexual. Este amor de Jonatas por Davi nada tem a ver com uma relação homoafetiva. Porque, repito, no mesmo livro nós temos aqui, nós lemos que Saul amava muito a Davi. E o próprio Israel e Judá amava a Davi. Você quer um amor de respeito, um amor de amizade e nada mais que isso, queridos. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Segundo aqui, o nosso crítico lá, olha o que é a leitura dele. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. É bem verdade que outras traduções dizem também que Jonatas tirou as suas vestes. Ou melhor, tirou suas vestes. Ok, de acordo com o nosso crítico, esse episódio aqui, que nós lemos, e despojou-se Jonatas da capa que vestia e das suas vestes, e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. De acordo com o nosso inimigo, aqui eles tiveram uma relação sexual. Meus queridos, onde é que no texto está dizendo que Jonatas e Davi tiveram uma relação sexual?
só porque Jonatas se despiu. Primeiro, nós temos que entender que Jonatas, ele não ficou totalmente nu. Jonatas, ele estava vestido. Ele era um soldado, ele era um militar, ele era um chefe. Então ele se despiu das suas roupas militares. É isso que sugere, despojou-se Jonatas da capa que vestia, era uma capa militar, e a deu a Davi, como também a armadura. Veja que está em foco aqui, vestes militares, inclusive a espada, o arco e o cinto. E as vestes que Jonatas tirou eram vestes militares. É só isso, o texto está dizendo que Jonatas tirou as suas vestes militares, todo o seu ornamento militar ele tirou e deu para Davi, porque ele amava Davi como a sua própria alma. Jonatas fez isso em um gesto de, vamos dizer, de amizade. Isso simbolizava esse ato de Jonatas diante de Davi. Fazia parte da aliança que ele fez com Davi. Esse ato de Jonatas representava a sua fidelidade para com Davi, a sua amizade. Davi, ou melhor, Jonatas tinha tanta consideração, tanto amor por Davi, que ele fez isso, despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura. Tudo isso aqui está falando de coisas militares, inclusive a espada, o arco e o cinto. E vou acrescentar aqui as vestes, porque outras versões incluem também vestes. Aqui em nenhum momento está dizendo que eles tiveram uma relação sexual. Não está dizendo. Prossigamos. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência. E é interessante, queridos, que antes disso aqui, veja, e é interessante que antes disso aqui, Davi já estava sendo visto como um grande conquistador de Israel. Então vamos lá. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Até aqui você vê que não havia nenhum problema entre Saul e o rei Davi. Até aqui não, ok? Até aqui não. Você pode ver que até aqui não tinha nenhum problema entre Saul e o rei Davi. Não tinha. Até este momento, Saul amava muito a Davi. Não só Jonatas amava a Davi, mas Saul amava muito a Davi e todo Israel e Judá amava a Davi. Como eu já falei, o ódio de Saul contra Davi só começa depois disso aqui. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram ao extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhes falta senão reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Foi somente a partir daqui que Saul passou a odiar a Davi, queridos. Ok? Aí eu quero lhes explicar o seguinte, ainda voltando um pouco sobre a questão da nudez. Será que significa que Jonatas realmente ficou totalmente nu? Que fosse. Mas vamos ver aqui o que diz. Eu quero comparar aqui Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20. Olha o que diz. Isaías capítulo 20, versículo 2 e 3. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos, e descalça o sapato dos teus pés,
e ele assim o fez, indo nu e descalço. Aqui está a mesma palavra. Olha, Deus mandou que Isaías soltasse o cilício de seus lombos e descalço o sapato dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Aqui você está lendo que Isaías andou nu. E olha o que aqui diz, ó. Então disse o Senhor, assim como meu servo Isaías, andando 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Vou ler mais uma vez. Então disse o Senhor, assim como meu servo Isaías andou nu 3 anos e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Veja que Isaías andou, aqui está escrito que ele andou 3 anos nu e descalço. Agora pense comigo, você acha que Isaías andava literalmente totalmente nu? É óbvio que não, ele andava nu das suas vestes de profeta. Nu, aqui não quer dizer que Isaías andava nu, totalmente nu. Ele andava nu das suas vestes de profeta. Isaías tirou as suas vestes de profeta. E ali era um sinal. Foi o próprio Deus que mandou ele fazer aquilo, para testemunhar contra Israel, que Israel seria levado ao cativeiro. Olha o que diz aqui. Então disse o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os vossos presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Isso ali que Isaías fez era um sinal profético. Agora entenda, meus irmãos, que Isaías ele não andou literalmente totalmente nu. Ele andou nu em referência às suas vestes de profeta. Mas ele usava alguma ciloura. Isaías andava, como ele era conhecido como profeta, a forma como ele estava andando com vestes simples, talvez só de ciloura, então vamos aqui, talvez só com uma camisa, aquilo ali é como se ele estivesse nu, ele estava despido da sua autoridade de profeta. Ele estava sendo visto como um homem desonrado, porque antes ele andava vestido de profeta. Mas Deus mandou que ele tirasse as vestes de profeta, tirasse a autoridade, se despisse de sua autoridade. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jonatas. Jonatas ele se despiu de sua autoridade militar. Ele repassou a sua autoridade militar para Davi. Você sabe o que significou aquele ato de Jonatas? Jonatas era o herdeiro do reino. Você sabe o que aquele ato de Jonatas simbolizou? Ali nada tem a ver com homossexualismo. Aquele ato de Jonatas ali era um ato profético. No momento em que Jonatas tirou a sua capa, eu vou ler bem aqui mais uma vez. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Meu irmão, este ato de Jonatas aqui era um ato profético. O que Jonatas estava fazendo era repassando o reino que por direito era seu, ele estava repassando o reino para Davi. Porque na verdade Davi ele já tinha sido escolhido rei no lugar de seu pai. Saul era rei apenas da parte dos homens, mas o rei da parte de Deus agora era Davi. Saul já tinha sido rejeitado, Davi tinha sido escolhido. O Espírito de Deus tinha saído de Saul e agora estava em Davi. E havia agora um espírito maligno ali na vida de Saul. O ato de Jonatas aqui representava a entrega do reino de Israel para Davi. É isso que o autor tem em mente. O autor que escreveu aqui jamais, aqui eu lhes digo, jamais o autor que escreveu isso, jamais passou pela cabeça dele que Davi tinha um caso homoafetivo com Jonatas, queridos. Jamais. Prossigamos. Aqui eu já li. No dia seguinte,
Após o Cântico das Mulheres, que está em 1 Samuel 18, 6, 7, Saul se indignou contra Davi. Está lá 1 Samuel 18, 8, 9, já lemos. No dia seguinte, um espírito mau se apossou de Saul. Está lá em 1 Samuel 18, 10, 11. Eu vou ler aqui. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, aqui está bem explicado o motivo do ódio do rei Saul contra Davi. Ok, queridos? Então, vamos voltar aqui. Vamos ler aqui mais uma vez aqui, eu vou pegar aqui 19:1, o que nós temos aqui para ler. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi. Aqui declara que Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Vamos ler aqui mais uma vez em 20, versículo 7, 17. O que diz aqui? Jonatas fez jurar Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Então nós já explicamos que este amor de Jonatas por Davi nada tem a ver com uma relação sexual, e sim com um amor de irmão, de amigo. Davi amava Jonatas como um irmão e vice-versa. Ok? Isso vai ficar mais claro. 2 Samuel 1,26, nós já lemos, né? Que foi o início. Então, queridos, vamos aqui continuar. Primeiro, vamos lá. Agora nós vamos aqui constituir mais outra prova contra essa ideia de que Jonatas e Davi eram amantes. Meus irmãos, no antigo Israel desta época, diz a Torá que homem que se deitava com outro homem praticava uma abominação diante de Deus. Isto era uma abominação. Eu vou ler aqui para os senhores. E o que acontecia? Vamos ver aqui. Levítico 18. Levítico 18. Olha o que acontecia. O que a Torá tem a dizer? Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Aqui só diz abominação é, ok? Mas o que acontecia? Qual era a pena que a Torá dava para casos homoafetivos? Quando um homem se deitava com outro homem, qual era a sentença da Torá? Vamos aqui ler em 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Meus irmãos, agora pensem comigo. Saul, ele era o rei de Israel. E Saul, ele era um grande guardador da Torá, sabia? Apesar dos vacilos que ele deu e da apostasia, mas antes ele era um grande guardador da Torá. Você quer ver? Saul, ele expulsou todos os feiticeiros das terras de Israel. A primeira atitude de Saul, ele tinha zelo. Então pensem bem aqui. Se tivesse havido um caso entre Davi e Jonatas, você pode ter certeza que eles tinham sido executados. Porque a lei mandava, está bem aqui. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Você pode ter certeza que Saul, ou melhor, Davi e Jonatas teriam sido executados. Por quê? Porque por menos o rei Saul quis executar o seu próprio filho, por causa de uma ordem que Saul tinha dado, e Davi não tinha conhecimento e descumpriu a determinada ordem.
E quando Saul descobriu, ele queria matar o seu próprio filho, Jonatas. Acontece que o exército não deixou, aplacou a ira de Saul. Então, veja que por menos Saul ele tinha disposição para matar o seu filho. Quanto mais num caso desse, ele mataria. E a própria Torá mandava que assim se fizesse. E eles, os reis, eles tinham um exemplar da Torá, queridos, ok? Eles tinham um exemplar da Torá. Agora vamos aqui. Deuteronômio 23, 17. Olha o que diz aqui. Deuteronômio 23, 17. Vamos ler. Não haverá prostituta dentre as fileiras das filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. A Torá, queridos, ela proibia não somente a prostituição, mas também o sodomismo. O que é um sodomita? A sodomia ela é caracterizada pela relação sexual entre homem e homem. É bem verdade que o pecado de sodomia não é só isso, mas quando se fala em sodomia, o que vem em primeiro lugar à mente é a relação sexual entre homem e homem, ou entre mulher e mulher. E isso a Torá proíbe. E quando isso acontecia, a pena era a morte, conforme nós lemos em Levítico, capítulo 20, versículo 13. É interessante também que o Sanhedrin, do Talmud Bavli, capítulo 54, parte B, ele trata muito bem sobre o pecado de sodomia. E o Talmud, ele é bem taxativo em dizer que a pena era a morte. A pena era a morte. Então a lei estava muito bem em vigor nos dias de Saul. Você pode ter certeza que se Davi, que ainda não era rei, tivesse uma relação sexual com Davi, eles tinham morrido, eles tinham sido apedrejados, querido. Você pode ter certeza disso, ok? Então vamos continuar aqui. Jonatas amava a Davi. Vamos trabalhar essa questão. Olha, existe vários tipos de amor. O nosso crítico, o nosso inimigo, ele reconhece isso. Mas ele, na cabeça dele, ele decidiu que o amor de Jonatas por Davi, de Davi por Jonatas, era amor sexual. Ele decidiu isso, ok? Da mente dele ele tirou isso. Amor sexual, amor sensual, libidinoso, no hebraico, agav. Você pode ler em Ezequiel 33, 32. O tipo de amor que aparece lá é um amor sensual. Veja, onde é que eu quero chegar para você? Se o amor que Davi tinha por Jonatas e vice-versa fosse um amor sensual, sexual, a palavra usada ali, tá entendendo? Eu quero ler bem aqui para você. Não era ahavad, e sim agav. Ahavad, ela é uma palavra que traduzida é amor e serve para todos os tipos de amores. Todos os tipos de amores. Mas quando um escritor ele quer focalizar apenas um amor libidinoso, sexual, então é isso aqui, amor sensual, no hebraico, agav. Está escrito em Ezequiel 33, 32. Amor lascivo, agavan. Ezequiel 23, 11. Você pode ler lá. Aí nós temos amor de cobiça, agav. Ezequiel 23, versículo 7, versículo 9, versículo 12 e Jeremias 4, 30. Esses amores aqui, eles são amores que focalizam uma relação sexual, um amor libidinoso. E veja que, se o tipo de amor que existia entre Davi e Jonatas fosse um amor libidinoso, a palavra lá não estaria ahavad. E sim, uma dessas aqui, agav, que é usado para amor sensual, ou agavá, para amor lascivo, ou para agav, que é para amor de cobiça.
Mas não, lá o autor ele usa a palavra hebraica ahavad, ahavad. O amor que Jonatas sentia por Davi era um amor verdadeiro, um amor destituído de desejo sexual. O amor que Davi tinha por Jonatas e Jonatas tinha por Davi era um amor puramente de amizade, de fidelidade, de irmão. Davi ele considerava Jonatas como um irmão e Jonatas considerava Davi como um irmão. Isso nós vamos ver mais na frente. Ok, queridos? Vamos prosseguir aqui. Davi tinha uma cópia da Torá. Como eu já falei, Saul, ele conhecia, eu quero ler aqui para os senhores, Deuteronômio 17, vamos ver aqui. Irmãos, se não der tempo eu fechar este vídeo, eu vou fazer um outro vídeo seguindo Deuteronômio capítulo 17, 18 a 20. O que diz? Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Ok, querido? O rei Saul, ele tinha uma cópia da Torá, então ele conhecia muito bem, e ele, antes de ele se tornar um apóstata, veja, ele era um fiel guardador da Torá. É por isso que Deus escolheu a Saul. Ok? O povo pediu um rei, mas lembre-se, foi Deus quem escolheu Saul. E ele era um grande guerreiro, ele era um grande guardador da Torá. Ele tinha uma cópia, quando ele passou a ser rei, ele também ganhou uma cópia da lei, ele tinha o livro da lei. Ele era um grande conhecedor da lei. Ok, querido? Guarde bem isso na sua mente. E como um grande conhecedor da lei, como um grande guardador da Torá, você pode ter certeza que ele não dispensaria se ele soubesse que Davi tinha um caso homoafetivo com Jonatas. Vamos prosseguir aqui. O que a Bíblia diz sobre o pecado de Davi? Eu quero ler aqui para vocês. O pecado de Davi. Os pecados de Davi, a Bíblia, ela nota. Vamos ver aqui. 1 Reis 15:5. A Bíblia ela não esconde os pecados de Davi, queridos. Vocês podem ter certeza. Vamos lá. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias de sua vida. Em todos os dias de sua vida. Aqui não está falando apenas da vida de Davi enquanto rei, mas diz, em todos os dias da sua vida. Senão, no caso de Urias o Heteu. Meu irmão, primeiro a Bíblia diz que Davi agradou o Senhor em todos os dias de sua vida. Agora pense comigo. Se Davi tivesse cometido o pecado da sodomia com Jonatas, será que o autor aqui não tinha mencionado? Vamos repetir aqui a leitura. Vamos lá. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, na lei, na Torá, em todos os dias da sua vida. Ora, Davi foi fiel a Deus em todos os dias de sua vida, não foi somente depois que ele passou a ser rei, mas até antes. E não se desviou de nada, diz a Bíblia, senão no caso de Urias o Heteu. Está aqui o pecado de Davi, está anotado aqui. Ele assassinou por mão de um oficial, Urias, e tomou a mulher de Urias. Este foi o duplo pecado de Davi. Além disso, Davi ainda cometeu um vacilo de mandar enumerar Israel. Mandou numerar Israel, quantos tinham. Mas além disso, a Bíblia não menciona falhas de Davi. Onde é que eu quero dizer para vocês? Se Davi tivesse realmente um caso com Jonatas, você pode ter certeza que a Bíblia tinha mencionado, mas ela não menciona.
E com quem é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar com a Bíblia ou com os críticos, com os inimigos do cristianismo? Eu, Nathaniel Mendes de Castro, vou ficar com a Bíblia Sagrada. Essa é a minha resposta para com os ateus, para com os críticos, contra eles. Vamos ler aqui mais um pouco. O pecado de Davi, versículo 11, vamos ler aqui mais. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Ó, você vê que a Bíblia ela coloca Davi como um exemplo de obediência. Davi ele é colocado na Bíblia como um exemplo de obediência. No Eclesiástico, que é o livro da Bíblia Católica, lá Eclesiástico capítulo 49, versículos 5 e 6, eu não estou, deixa eu ver bem aqui. Ver aqui. Eclesiástico